Capítulo 22, Mateus 22, nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa iluminar a nossa palavra de hoje. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por mais uma quarta-feira estarmos aqui para ouvir da Tua Palavra, para aprender da Tua Palavra que foi o meio no qual o Senhor nos deixou a verdade revelada, o meio no qual o Senhor faz com que os homens, pela fé, o conheçam e lhe dê glória, a glória merecida. Que assim seja no dia de hoje, Pai. Que os meus irmãos e irmãs aqui presentes possam ouvir da Tua Palavra, da exposição que será feita, e que nós, pela fé, possamos entender, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez aqui, Jesus vai usar parábolas para falar para os fariseus, para falar para os judeus. Nós temos acompanhado e estudado todas as quartas-feiras aqui o Evangelho de Mateus. E nos dias anteriores nós vimos que Jesus ali estava falando de parábolas, através de parábolas, para os fariseus, para os judeus. E aqui ele continua usando o meio no qual ele sempre usa aqui para ensinar. É muito importante a gente entender que o Senhor Jesus usava parábola para que aqueles que de fato viriam a crer no Evangelho entendessem. E aqueles que de fato não criam no Evangelho não entendesse. Os fariseus, por muitas vezes, vinham para Jesus com trivialidades, com perguntas, querendo pegá-lo, querendo colocá-lo contra o povo. E Jesus sempre, na sua palavra, usando a parábola para que ele fosse tanto ensinar nós e aqueles que ali ouviam, para que a palavra entrasse no seu coração, também como para rebater aquilo que os fariseus e os judeus ali traziam. E ele usa aqui a parábola que nós chamamos a parábola das bodas do filho do rei. Jesus vai dizer aqui no verso 1, aliás, no verso 2, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Veja que é o rei que celebra, é o pai que celebra as bodas do filho. As bodas são casamento, é uma união entre marido e mulher. E aqui representado a união do Evangelho, onde Cristo vem e une-se à sua igreja através do Evangelho. E as bodas, o casamento entre Deus e o homem através de Cristo,
é preparado pelo próprio Pai, pelo Rei. Ele preparou um casamento eterno. É plano de Deus desde a eternidade, no seu Evangelho, preparar o homem para glorificá-lo. Mas o meio no qual ele preparou é através de seu Filho, para que o seu Filho fosse glorificado. E Cristo usa essa parábola aqui justamente para nos mostrar como isso tem ocorrido ao longo dos anos. E aqui o Senhor Jesus vai dizer então, no verso 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O povo de Israel recebeu algo muito, mas muito precioso de Deus. Foi um povo eleito, escolhido, pela vontade do próprio Senhor, para que esse povo fosse o guardião da sua palavra, da sua verdade, das suas leis. E deste povo viesse a linhagem da carne do seu filho. Como Paulo vai dizer em Romanos, que pela descendência da carne, o Senhor Jesus veio da descendência de Davi. Mas era o Filho de Deus também com poder, e assim foi feito na ressurreição. Mas esse povo não recebeu o Evangelho da forma como deveria receber. O Senhor enviou servos para convidá-los para as bodas do seu Filho. Quantos profetas o Senhor enviou à nação de Israel? Quantos profetas, quantos homens falaram em nome do Senhor, profetizaram a vinda do Messias, profetizaram que o Senhor viria à terra e cumpriria as promessas que foram feitas através da lei, mas esse povo duro de coração não aceitou o convite. Assim Jesus expressa, enviou os seus servos a chamar os convidados. Há um convite de Deus para o Evangelho, para as bodas de seu Filho. O convite ele não é limitado, o convite é geral. Houve o convite, os servos foram, convidaram esses homens, mas eles não quiseram vir. Veja que é um querer, é uma rejeição, e assim muitos ainda hoje rejeitam o convite de Deus. Mas aqui o foco, Jesus está falando para os fariseus, está falando para a nação de Israel. E Jesus no verso 4 vai dizer, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, Deus é misericordioso, bondoso e paciente, benigno. Ele faz um convite, 2 convites, 3. Ele vai convidando. Talvez os meus convidados não entenderam o teor do meu convite. Talvez o convite que eu fiz, os meus servos não interpretaram direito. E veja no verso 4 que ele é mais específico, ele dá ordem a esses servos. Primeiro, no verso 3, ele diz, ide e convidai, chamai os convidados. Agora ele diz, ide e fazei o seguinte convite, eis que está preparado o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e está tudo pronto, vide as bodas. Jesus ali está dizendo para os judeus que estavam ali interpelando ele, está tudo pronto, é chegado a hora. Jesus está próximo aqui da sua crucificação. Os últimos capítulos de Mateus é como se fossem os últimos momentos de Jesus. Mateus dá um foco muito grande do seu evangelho para essas últimas passagens. Está tudo pronto. Ele agora, o rei agora, ele dá uma ordem para os seus servos mais específica. Está tudo pronto, está preparado. Vocês não precisam de fazer nada, é só vir. Tudo está pronto. Veja que ele diz, os meus bois e cevados foram abatidos e estão preparados. Se nós lembrarmos da parábola do filho pródigo, lá de Lucas capítulo 15, nós vamos lembrar que aquele pai que quando vê o filho pródigo voltando, ele o abraça, o beija, lança anéis nos seus dedos, e ele dá uma ordem para o seu empregado, matai o novilho cevado. Era da cultura judaica cevar certo gado para que fosse feito um banquete, um churrasco, em ocasião especial. E quando a gente lê esse verso 4,
O rei falando, os meus bois e cevados foram abatidos, é como se para um judeu ele estivesse falando, tudo do que eu tenho de melhor está preparado, está pronto. Eu não neguei nada, estou dando tudo de melhor. E ele continua o texto, tudo está pronto, vinde para as bodas, o convite é refeito. Quantas vezes o Senhor, com longanimidade e misericórdia, envia os seus servos convidando. E assim é feito nos dias de hoje. O Evangelho é pregado, o Evangelho é ensinado, por mais que nós temos muitas coisas erradas sendo ditas, faladas em nome de Deus, deturpando a verdadeira palavra é pregada e sempre será pregada porque Deus vela pela sua palavra. Ele nunca vai deixar de pregar a verdade para os seus escolhidos, para os seus eleitos. O convite é feito dia após dia. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor chama, o Senhor atrai. Jeremias vai escrever no livro de Lamentações que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Deus é longânimo, misericordioso. Muitas vezes nós o rejeitamos 1, 2, 3, 4. E Ele vai nos convidando. Verso 5 ele diz, eles porém não se importaram e foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. No verso 6, e outros agarrando seus servos os maltrataram e mataram. As pessoas aqui da parábola que eram convidadas para esse banquete, para essa boda do filho do rei, parece que elas tinham negócios melhores para fazer. Veja que o rei especifica para os seus servos que tudo de melhor já está preparado. E o convite, a ordem é só vinde, venham. Eu não estou pedindo nada em troca. Eu não estou barganhando nada. O convite não é um ingresso pago, não é um bilhete, é um convite, é gratuito. Venham. Mas verso 5 diz que eles não se importaram. Eu não estou nem aí para essas bodas desse filho, desse rei. Eu tenho negócios melhores para fazer. Eu tenho os meus negócios para cuidar, o meu campo, o meu gado, a minha casa, as minhas vontades, os meus desejos. Eu não vou perder tempo com bodas, com casamento de filho de rei nenhum. É assim que eles trataram. E é assim que muitos ainda tratam o Evangelho hoje. O Senhor nos convida dia após dia. Mas parece que nós temos coisas melhores para fazer. Os nossos negócios são mais importantes do que a palavra. Os nossos desejos estão à frente da vontade de Deus. Eu quero os meus sonhos realizados. E é assim, meus irmãos, é assim. Jesus está dizendo que eles fizeram assim. E ainda hoje o fazem. E uns foram além, agarraram os servos, maltrataram eles e mataram. Porque a verdade, além de confrontar ainda para aqueles corações duros, causa ódio, causa rancor. As trevas não querem comunhão com a luz. E esses homens maus, além de rejeitarem o convite, maltrataram os servos e alguns até mataram. Verso 7. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Meus irmãos, Deus também é justo, Deus também é ira, Deus também é santidade. Haverá justiça, para toda ação haverá justiça. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Paulo escreve em Gálatas, para que ninguém escarneça do Senhor. Eu fui longânimo, fui bondoso, eu convidei, eu chamei, eu preparei tudo.
Além de recusarem, ainda mataram os meus servos, os meus amados servos que eu enviei em meu nome. Não. O texto diz que o rei ficou irado. E isso aconteceu, meus irmãos. Jesus aqui, ele está prevendo, está profetizando algo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Depois que Jesus morreu, foi crucificado, assunto aos céus, no ano 70, as tropas romanas invadiram Jerusalém e acabaram com a cidade. Israel só foi voltar a ser nação nos nossos dias, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a ira do rei, eu também posso pegar essa palavra e levá-la para o grande dia, para o juízo. Porque todos os dias nós maltratamos os seus servos. Aqueles homens que Deus coloca neste mundo para pregar a verdade, para pregar a justiça, o juízo. E nós continuamos maltratando. Mas o rei ficou irado e exterminou aqueles homens assassinos, incendiou a cidade deles. Verso 8: Então ele disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. De forma nenhuma o banquete do grande rei vai ficar às moscas. O rei não preparou uma festa para que ninguém fosse glorificar o seu filho, ou fosse lá no seu casamento prestigiá-lo. Da mesma forma, o Senhor Jesus não ficará sem a sua glória devida. Se aqueles homens maus não aceitaram o convite, o rei vai dar um jeito de encher o seu salão, vai dar um jeito de mandar pessoas, mas o seu filho vai ter o casamento merecido. Seu filho vai ser glorificado, porque essa é a vontade do rei, essa é a vontade do pai. Se aqueles homens não aceitaram, porque não eram dignos. Nós não somos dignos do Evangelho. Nós não somos dignos de uma gota do sangue do Senhor Jesus. Mas o Pai, mesmo assim, é longânimo. Verso 9: E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Veja que agora o convite mudou. A ordem aos servos agora é para ir em todos os caminhos, encruzilhadas, nas esquinas, e convide a todos. E o Evangelho não ficou restrito somente ao povo de Israel. Por mais que quando o Senhor Jesus em vida diz aos seus apóstolos: ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, chegou um momento onde o Senhor Jesus, após ser crucificado, morto, e acontecer tudo aquilo que foi predito a respeito dele, o Evangelho foi pregado a todas as nações. Satanás já não engana como enganava mais, porque o Senhor libera a sua palavra, agora não só para os judeus, mas também para os gentios. Graças a Deus, essa palavra chegou até nós. Graças a Deus o Senhor foi longânimo, pois Ele amou o mundo de tal maneira, não somente a Israel, mas o mundo. E deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 10: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então os servos saem novamente nas encruzilhadas, chamam a todos, e aqueles servos reuniram todos os que encontraram. Assim é feito desde os dias dos apóstolos, desde a igreja primitiva. Essa é a função da igreja: reunir os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Esse é o papel dos pastores verdadeiros, dos presbíteros, do cristão verdadeiro. Porque a palavra não está somente obrigada aos pastores pregarem, mas todo cristão que a recebe deve pregá-la. Aqui o texto não diz que foi
pastores, mas servos, e todos nós somos servos. Ou nós somos servos do pecado, ou somos servos de Cristo. Mas ambos somos servos porque nossa vontade não é livre. Ou fazemos a vontade da carne, ou a do Espírito. E esses servos foram e reuniram todos quanto encontraram, bons e maus, diz o texto. Veja que o convite não tem restrição, não tem limitação. O convite é feito, é geral. Bons e maus aqui, o texto nos mostra que o convite é para todo tipo de pessoa. Quando a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas, é porque Deus não enxerga classe, raça, nacionalidade, cor da pele. Nós estamos vivendo dias que o mundo parece estar retrocedindo de novo, retroagindo. O racismo parece aflorar novamente. Mas Deus não faz acepção. Ele chama a todos. Não significa que todos virão, mas não há acepção. O Evangelho não é para apenas os pobres também, mas para ricos, para brancos, negros, pardos, asiáticos. Porque Jesus dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos. E aqui o texto diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Um dia estaremos todos, se Deus assim, por sua graça, nos conceder, reunidos para dar a glória ao Senhor Jesus, num salão eterno, num banquete onde não há fim, num casamento imaculado, que o Senhor Jesus terá com a sua noiva. E nós estaremos nessa sala do banquete, e aqui o texto diz que ela ficou repleta. O Senhor Jesus redimiu a muitos. Muitos sim rejeitam, mas muitos também serão salvos. O Senhor Jesus, na noite da última ceia, ele corta o pão, oferece o cálice e diz que aquilo é em resgate de muitos. São incontáveis eleitos de Deus. Desde Abel até o último eleito, o sangue de Jesus redime. Verso 11: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Veja que o rei, ele vai até os convidados, vai olhar, vai, vamos dizer assim, supervisionar quem estava ali na festa do seu filho. E ele nota que ali tem um homem que não usava uma veste nupcial, não estava trajado de acordo com a ocasião. Aqui o texto vai nos ensinar que essa veste nupcial é a justiça que Cristo nos reveste. O sangue de Cristo nos reveste de tal maneira que nos faz santos perante a Deus. Pois somente através de Cristo podemos estar na presença de Deus. Aqui o rei está olhando para os seus convidados, está tendo um contato, e esse contato só era possível devido à veste nupcial. Cada um estava trajado de acordo com a ocasião. Isso nos mostra, se nós não estivermos pautados na justiça de Cristo, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Porque as minhas próprias vestes não serão dignas naquele grande dia. A minha justiça, as minhas obras, os meus feitos, os meus sentimentos, os meus sonhos, aquilo que eu acho que faço de bom, isso não é suficiente. Pelo contrário, Isaías vai dizer que as melhores ações de justiça que nós temos para Deus não passa de trapos de imundície. A melhor obra que nós podemos fazer por nós mesmos para Deus é um trapo imundo. Não é digno de estar na sua presença. Somente o sangue do Senhor Jesus
vai nos revestir de tal veste que nós poderemos estar ali. Verso 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Veja que Deus, o rei, ainda pergunta e ainda chama aquele homem de amigo. Amigo, como você entrou aqui? Aquele homem era pior do que aqueles que rejeitaram o convite, porque ele ainda teve vamos dizer assim, a cara de pau de ir até a festa do rei e ainda desfazer do traje que o rei ordenou que tinha que estar ali vestido. E aquele homem emudeceu, se calou porque não tinha o que dizer. E é assim perante a Deus. Quem é que pode afrontar quando Deus encara, quando Deus pergunta? Qual homem pode encarar face a face Deus e dizer alguma coisa? Se nós não estivermos pautados na palavra que é o verbo vivo, o Senhor Jesus, nós não teremos palavras perante ao Senhor. Que o Senhor Jesus interceda por nós todos os dias, porque por nós mesmos nada podemos. E ele emudeceu porque não tinha o que dizer. Ele estava ali de maneira ilegítima. Ele não estava com a veste nupcial, a veste que de fato deveria estar. Jesus aqui está ensinando para aqueles ouvintes que o reino de Deus é algo sério. Eles achavam que poderiam conquistar o reino de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E muitos ainda acham que pode adentrar o reino de Deus. Não, meus irmãos, Deus é santo. A festa que Ele tem preparado e preparou desde a fundação do mundo é algo magnífico. É o maior evento que o universo vai ver. Anjos, potestades, todos se dobrarão à glória deste Filho bendito. Verso 13. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse que estava com a sua própria veste foi amarrado, foi impedido de participar da festa, foi impedido de ver as bodas do filho. E ainda mais, ele não só foi amarrado, mas foi lançado para fora, nas trevas. O texto é claro, eu não preciso nem fazer a interpretação do texto. É assim, quem tiver pautado pela sua própria justiça, pela sua própria veste. Aqueles fariseus que indagaram a Jesus, e Jesus vem parábola por parábola, como nós temos estudado, interpelando os fariseus, eles se arrogavam os justos, conhecedores da lei de Moisés, santos. Mas é como Jesus diz, eram sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte e podridão por dentro. Que dentro de nós podemos habitar o Espírito Santo, porque só assim nós poderemos estar no grande dia perante Deus. E ali haverá um choro e ranger de dentes. Esse choro, meus irmãos, não é o da bem-aventurança daqueles que choram e serão consolados. Porque o choro da bem-aventurança é o do arrependimento, é o da contrição, é o da compulsão, é o da consciência afligida pelo pecado, implorando o perdão de Deus, e o consolo vem. Mas esse choro aqui que o Senhor Jesus diz, é o choro da amargura, o choro do ódio, o choro da ira contra a verdade de Deus. E o ranger de dentes nos mostra que aquele homem que foi atirado para fora estava irado também, estava possesso, odiava o rei, odiava o seu filho,
odiava tudo que a festa representava. Mas choremos agora enquanto o Senhor nos consola, para que não choremos naquele último dia e sim nos regozijemos com o Senhor. E o texto termina porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado, meu irmão, é para qualquer um, mas somente os escolhidos de Deus, os eleitos, aqueles nos quais o Deus preparou antes da fundação do mundo o seu reino para que eles herdassem junto com o Senhor Jesus. Somente para estes será as bodas. O chamado, ele é ilimitado a qualquer um. Não tem limitação para o chamado. O evangelho é pregado, mas são poucos os escolhidos, no qual o Espírito Santo de fato trabalha e convence do pecado, convence da justiça, do juízo de Deus. Que sejamos parte destes poucos escolhidos. Que a graça do Senhor Jesus nos toque e pela soberana vontade de Deus nós possamos de fato nos arrepender. Que de fato o Senhor possa operar em nós um querer verdadeiro da sua palavra, um querer verdadeiro da sua santidade, para que nós possamos de fato realizar as obras no Espírito Santo. Mas para que isso aconteça não depende de mim, não depende de você, depende exclusivamente da soberania de Deus. O texto é claro, é uma escolha. O rei, ao ver o seu banquete vazio, mandou os seus servos irem trazerem as pessoas, escolherem as prostitutas, os bandidos, aqueles que vão retratar a pior espécie de pecado. Porque Cristo não veio para santos, pois os sãos não precisam de médico, mas o Senhor Jesus veio para pecadores. Se você se considera um pecador, esse banquete é para você. Se de fato você faz uma análise na sua consciência e sabe que é um pecador, que por si só está perdido, por si só será jogado nas trevas, chorará e rangerá os dentes. Se você tem essa convicção, lance-se aos pés do Senhor e confirme a vossa eleição. Porque esse chamado só vai ser atendido por aqueles a quem Deus escolheu. E eu rogo a Deus para que desta igreja sejam todos escolhidos do Senhor. Que Deus possa abençoá-los, guiá-los, e que nós possamos cada dia, de verdade, meus irmãos, voltar à palavra, voltar ao Evangelho, voltar à verdade, pois é chegado o tempo é curto. O tempo é curto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Que Deus possa chamá-lo soberanamente. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor, vamos pedir para o Senhor nos abençoar, que nós possamos de fato quebrantar nossos corações perante a Deus.